Pesando os materiais. Pessoal, um erro comum que acontece aos iniciantes é confundir a quantidade com o volume, tá certo? Ou seja, em vez de você pesar o material na sua balança, você vai utilizar, os iniciantes utilizam às vezes aqueles copinhos, né? Com aquelas metrificações, e aí é onde está o erro, porque nem sempre o volume e o peso são idênticos, né? Por exemplo, na água, no catalisador, ele se aproxima, mas em materiais mais densos, como resina, como silicone, eles são diferentes. Então, você não pode medir, achar que 100 gramas de silicone é a mesma coisa que 100 ml, tá? Naquele copinho lá. Então, é diferente. Se você confundir isso, você vai cometer erros, né, ao ponto de colocar mais silicone, menos catalisador, e aí o resultado não será muito bom. Então, peso é uma coisa e volume é outra coisa, tá certo? A balança de precisão, ela pesa o peso da peça, ok? Enquanto que aqueles copinhos, eles nos dão o valor de volume, tá? Em cúbicos, litros e milímetros. Então, nem sempre 1 kg de um produto, de um material, é idêntico a um outro produto em volume, entendeu? Então você não pode achar que 1 kg ou 100 gramas, sim, gramas de silicone é a mesma coisa que 100 ml de, de silicone. É diferente, ok? Bem, pessoal, os fabricantes, eles nos dão a informação do percentual que você deve estar utilizando de catalisador para o produto, seja o silicone ou seja a resina, ok? Então, existe um percentual do peso daquele produto, certo? Correspondente em catalisador, certo? Então, se você não seguir corretamente essa instrução do fabricante e colocar silicone a mais ou a menos, simplesmente não vai dar certo, tá bom? Se você colocar catalisador a menos, a peça não vai virar aquela borracha flexível, não vai curar e você vai perder o material. Por isso, você não pode confundir o volume, o que é ml, o que é peso, tá certo? Essa confusão pode te levar a esse erro, tá? E não exagerar diferenciando o percentual indicado pelo fabricante. Se o fabricante está dizendo que é para colocar 1% de catalisador na resina, então coloque 1%. Se você colocar demais, você vai ter problema, tá certo? Então, para evitar esses equívocos entre ml e gramas, é simples. Basta você pesar tudo através de uma balança de precisão, tá certo? Todo o seu material. E aí você resolve essa questão de uma forma muito fácil. Então, pessoal, medir o seu silicone, né? Ou pesar seu silicone através desses copinhos seria um erro, ok? Então, não indico, não usem, porque vocês vão ter resultados equivocados e decepcionantes. Então, não use esse tipo de copo para medir o seu silicone ou medir a sua resina. Então, vamos ao silicone, né? Eu coloquei aqui 4 fabricantes da borracha de silicone que vocês poderão estar adquirindo em lojas virtuais. Então, como é que a gente faz para pesar o silicone? Então, se você percebe que a sua peça você vai precisar de uma determinada quantidade de silicone, digamos que você precise aí de 100 ou de 200, não importa. 1 kg do silicone, não importa a quantidade que você vai utilizar do silicone, tá certo? Você tem que saber o percentual do catalisador que você vai adicionar a esse silicone para que ele catalise da forma correta, certo? Então, a orientação do fabricante é utilizar 3% do peso, tá certo? Da resina em forma de catalisador. Então, você pesa a quantidade, 100, 200, 300, 400, 1 kg, que seja, tá bom? E você calcula, você faz um cálculo de porcentagem. Quanto é 3% de 100, entendeu? E aí você chega ao resultado e esse resultado vai ser a quantidade do catalisador que você vai colocar, que você vai homogeneizar aí no seu processo, tá bom? Se você for utilizar uma carga, como o Aerosil, é um produto que você mistura ao silicone para ele ficar mais espesso, mais grosso, mais pastoso, para ele grudar mais na peça, aí você utiliza 5%, às vezes eu utilizo até 7% para agilizar um pouco a cura, mas é isso aí, o ideal é você usar 5%
de catalisador para fazer aí a cura do seu silicone, tá certo? Então, pessoal, todo material deve ser pesado, ok? Então, vamos simular aqui, tá certo? Digamos que você vai utilizar 100 gramas de silicone. Então, você calcula, né? 100 gramas de silicone, 3% são 3 gramas. Então, 3 gramas de catalisador, ok? Se você vai utilizar o silicone espessado com aerosil, ou até mesmo com outro produto, o ideal é que seja o aerosil, então você não vai mais utilizar os 3%, você vai utilizar 5%. Então, você, em vez de ter 3 gramas para 100 ml, você vai ter 5 gramas, certo? Aliás, ml não, 3 gramas de catalisador para 100 gramas, você vai ter 5 gramas de catalisador para 100 gramas de silicone, ok? Então, você vai aumentar a quantidade de catalisador, tá certo? Porque quando você insere o aerosil, então você está adicionando um outro produto, então vai levar, que também precisa ser catalisado junto com o anterior, então tem que acrescentar esse percentual aí. E esse percentual, pessoal, é em cima do valor total, ok? Então, se você está utilizando 100 gramas de silicone, mas adicionou 20 gramas de aerosil, então o cálculo não vai ser mais em cima do 100, vai ser em cima do 120, ok? Então, esse percentual é em cima do valor total. Então, se você utilizar aqui, nós estamos aqui supondo 100 gramas puro, né? Então, se for 100 gramas puro, então é 3 gramas também de catalisador. Mas nesses 100 gramas aqui de silicone espessado com aerosil, já está incluindo o silicone e o aerosil. Ok? Então preste atenção a isso para que você não se equivoque e coloque apenas as 5 gramas em cima do silicone e deixando o aerosil fora. Tem que somar o silicone mais o aerosil e em cima desse valor calcular o catalisador. Então, pessoal, aqui eu estou apenas reiterando que não devemos medir o silicone ou a resina utilizando o copo, ok? Então, fazer isso vai te levar a erros. Estou reenfatizando esse aspecto. 100 gramas de silicone é uma coisa, 100 ml de silicone em um copo, aquele copo de medir, é outra coisa, tá certo? É praticamente o dobro do silicone. Se você pesar o silicone e colocar 100 gramas, né, e colocar num copo, e depois for comparar com 100 ml no copo, você vê que é bem maior a quantidade. Então, há uma diferença. Você não pode achar que uma coisa é igual a outra. Então, assim, se você medir 100 ml em um copo, né, e adicionar apenas 3% de catalisador, ele não vai curar direito. Porque o 100 ml é praticamente o dobro de 100 gramas. Entende? Então, o certo é você pesar o silicone e adicionar os 3% de catalisador. Bem, vamos então à resina de poliéster cristal, que é um produto que nós vamos estar utilizando bastante aqui na nossa aula, ok? Bem, pessoal, a orientação para a resina é a mesma que demos para o silicone, tá certo? É a mesma regra, tudo deve ser pesado na balança, não utilizar o copinho, ok? A proporção de catalisador para a resina de poliéster é de 1%, então lembre-se desse detalhe, não vá confundir com o silicone, ok? É apenas 1%. Então não coloque catalisador a mais, tá certo? Do que foi especificado pelo fabricante, porque sua peça correrá o risco de rachar. Ela vai catalisar, vai ficar tão dura, vai esquentar muito e aí vai rachar a sua peça. Se você colocar também de menos, ela vai ficar pegajosa, cheia de rugas, tá certo? Não vai catalisar direito. Então, o certo é seguir a orientação do fabricante. 100 gramas de resina de poliéster, você vai utilizar 1 grama de catalisador, que é 1%, ok? Se você pegar aquela seringa também, vai dar 1 ml, porque o catalisador ele é bem próximo. O valor em ml e o valor em gramas são idênticos, então é uma exceção aí. Você pode estar utilizando, se você não tiver uma balança de precisão que capte 1 grama, então você utiliza 1 ml, certo, na seringa. Muito bem, então 1 kg de resina seria 10 gramas de catalisador. Em peças grandes, você deve pesar tudo, ok? É isso aí. Bem, vamos ao acelerador.
Bem, pessoal, o acelerador, ele, como o nome já diz, ele serve para acelerar o processo de cura, ok? E a proporção a ser utilizada é a seguinte: para cada 200 gramas de resina, você utiliza 10 gotas de acelerador. Se você for utilizar metade, 100 gramas de resina, você vai usar 5 gotas de acelerador nessa proporção, certo? Eu utilizo o acelerador tanto para a resina como para o silicone, ok? E tenho obtido bons resultados. E como um resumo final, falemos sobre o catalisador, né? O catalisador ele é bem líquido, nesse caso o volume dele, o peso dele se assemelham, são idênticos. Então, assim, nesse único caso eu uso uma seringa ou um copinho, aquele que vem em frasco de remédio, para medir o catalisador. Isso quando a quantidade é pequena, de uma peça pequena, tá certo? E a minha balança de precisão não consegue pesar pequenas quantidades como 1 grama, ok? Então, para peças grandes, maiores, que vai levar uma quantidade muito grande, aí você pesa tudo, tá certo? E a proporção correta é a seguinte: 200 gramas de resina, 2 gramas, né, 2 gramas de catalisador, certo? O que é equivalente também a 100 gotas de catalisador. Então, de repente, se você não tem nenhuma seringa, nenhum copo, nenhuma balança, eu acho complicado você estar trabalhando sem utilizar a balança, mas você pode estar usando as gotas. Então, 100 gotas de catalisador é idêntico a 2 gramas, tá certo? 2 gramas e também 2 ml. Eu fiz o teste na seringa, né? Fiz a contagem gota por gota e é isso aí, tá bom? Então, no caso do catalisador apenas, eu utilizo seringas, copinhos para medi-lo, porque há uma coincidência entre o volume dele e o peso. Então, é o único caso dele e também como, por exemplo, o acelerador, tá certo? O acelerador é tão pouco que eu não chego nem mesmo a utilizar a seringa, é só contar as gotas e está resolvido o problema. Então, fique atento a essas orientações e com certeza você vai ter excelentes resultados nos seus trabalhos. Boa sorte!